Destaques da semana do Corinthians. É com esse trocadilho de péssima qualidade que a gente vem trazer para vocês as 10 principais notícias do Corinthians durante essa semana. Salve, salve, fiel! Eu sou o William, eu sou o Thiago e vamos falar das principais notícias, começando com a recusa do técnico Tite do Corinthians, com a péssima desculpa de problema de saúde mental. Pode começar. Cara, eu desde o começo da conversa ali, eu sempre fui muito contra a trazer o Tite de volta, né? Mas aí você vê as coisas acontecendo, tudo, e o desenrolar da negociação, e vendo que tudo estava a crer que ia acontecer, né? Aí eu já começo a mudar de ideia, o coração fala mais alto e tudo. Aí a gente dorme com a notícia que iria acertar, já estava acertado, né? Tanto que ia dar até o treino no dia seguinte, e no dia seguinte o filho posta uma foto falando que o pai está com problemas de saúde e a diretoria fica sabendo por conta dessa foto e gera todo um desconforto e tal. Cara, eu sou igual o nosso amigo Kaká Catalão falou, cara, se tivesse com esse problema mesmo aí, nem abrisse negociação. Meu pensamento é esse, entendeu? Eu sei que problema mental é muito complicado, não sou ninguém para julgar se ele tem ou não tem, mas se ele já tinha esse problema, cara, não abrisse negociação, entendeu? Ele já vinha parado de um longo tempo já, ele sabe o que é o Corinthians, o que é a pressão de estar no Corinthians, ele abriu negociação, fechou salário, combinou, passa, até que a esposa do de treinar na a esposa do, já. a esposa do filho dele lá acho que é Matheus, né? O Matheus postou no Instagram, mala pronta, tudo, cara. É um cara que eu espero realmente que depois dessa, ele nunca mais seja veiculado o nome dele no Corinthians, cara. Ele é o maior técnico da história, ninguém muda até hoje, né? Pode ser que mude, mas que ele nunca mais seja veiculado aí no nome do Corinthians e Tite juntos, né? Eu já acho que nem tinha que ter feito proposta para ele. Desde quando ele aceitou aquela proposta do Flamengo, que ele pegou e falou assim: falou no podcast, se eu trabalhar esse ano, vocês podem me chamar de mentiroso. Cara, depois dessa aí eu já acho que ali eu já estava de saco cheio. Claro que nós, como corintianos, a gente tem uma gratidão enorme pro Tite, mas ali naquele momento, para mim, já não tinha nem que abrir negociação. Até lá no grupo que a gente tem. Na hora que saiu lá que o Tite estava acertado, eu ainda peguei e mandei lá, falei assim, nossa, eu perdoo o Tite, não sei o que lá, e beleza. Aí no outro dia a gente acorda com a notícia, nem com a notícia, né? Foi com o story do filho dele, pô, aí aquilo lá já, pra mim, já era, já encerrou. Eu também acho que ele não tem que ser mais vinculado no nome dele com o Corinthians, não tem que ser mais, nunca mais ser feito proposta. Nem movimento. Cara, por mais que foi o que o Catalão falou ali, eu acho que ele era o técnico ali que ia acertar o Corinthians. E... Sem minhas dúvidas ainda. então, mas, assim, pra mim, o Tite e Corinthians é coisa de história. Ficou no passado. Exatamente. E já não tem mais o que fazer daqui pra frente. Então, Tite, com todo respeito, vai tomar no seu. Então, a segunda notícia que a gente traz aqui é a volta do Hugo, né? E uma opinião aí sobre o Donelli, né? Esse período que ele ficou aí, foram 7 jogos, né? 7 jogos, 6 gols tomados, né? Cara, eu vejo que tem uma indisposição com a torcida ali, principalmente em rede social com o Donelli, sim. Eu vejo que tem uma má vontade com ele. Vários e vários momentos em que ele não era ocupado, o pessoal falava, não sei o que, o Donelli, entendeu? Só que também eu vejo o lado do torcedor que às vezes ele parece ser um goleiro fraco, entendeu? E eu acredito que ele não é um goleiro fraco, cara. A gente estava até comentando no grupo nosso lá, eu falei, cara, empresta ele, velho, vai ser bom para todo mundo, entendeu? Empresta ele, às vezes pega um Novo Horizontino, que é um time que está em ascensão, está na Série B ali, joga 30 jogos no ano, ele joga 4, 5 jogos todo ano aí, entendeu? E o Hugo é sacanagem, velho. Olha o que ele fez no último jogo aí, pô. Aquela defesa de mão trocada lá o Donelli nunca vai fazer uma defesa daquela na vida dele. E aquelas duas outras também lá, que a bola que cochuva pra caramba, ele pega com o pé, velho. O Hugo, ele tem estrela, ele tá no melhor momento da vida dele, ele tá confiante.
O Hugo vai para a seleção brasileira, após a convocação ele vai para a seleção. A torcida E tá muito abraçada, provavelmente, né? dependendo do técnico que for, que vai começar um ciclo novo, às vezes ele vai ser até o goleiro da seleção, titular. Entendeu? Então, também tem esse ponto, que o Donelli ele é um garoto, está começando tudo, está substituindo, às vezes, até um cara que é mais pesado do que o Cássio era na época que ele substituía, né? E o que hoje é o Hugo, né? Que é abraçado por todos aí. Eu vejo que tem um pouco de indisposição, às vezes um pouco não sei, a torcida pega um pouco no pé dele, às vezes por ser da base e tal, mas também ele precisa se ajudar, cara. Ele precisa se ajudar, vários gols defensáveis ali, ele precisa pegar os vídeos e conversar com o preparador de goleiro, pô, isso aqui, cara, o que eu faço, não sei o que, ele tomou um gol de fora da área, aquele gol do René lá contra o Fluminense, foi, né? O lateral esquerdo pegou gol direito, quase no meio do campo. O primeiro gol dele com o Fluminense. Não, mano, não pode. O Donelli ele tem a sina do Thiago Volpe. Isso, exatamente. Que é o goleiro Falou tipo assim, que toma golaço. Não Chama adianta. Ele Falou chama golaço. Ele toma uns gols inacreditáveis. Aquele mas, segundo gol do Palmeiras lá foi piada, cara. Eu Mas- pegava aquela bola. mas isso vai de um ponto aí que a gente falou que é um pouco da rodagem, porque eu acho que ele peca um pouco no tempo de bola. Por mais que esses goleiros treinam e tudo mais, cara, o jogo é diferente. Você tá no jogo ali, você tá na emoção do jogo. Às vezes parece que falta ele dar uns 2 passinhos pro lado pra Falta, pular, né? falta Aquele ele dar gol um- do segundo gol do Palmeiras, ele dá 2 passos pro lado e pula, ele pulou antes, mano. É que tem gente que pega e fala assim, porque o Donelli Foi é baixo. muito. O Donelli ele não é baixo. O Não Donelli ele é maior que eu, tenho 1,90m quase. Então, ele, tipo assim, ele é que a gente, no olhar que a gente tem pra TV, a gente não sente confiança nele, a gente acha que ele é baixo. Ele não tem esse feeling, ele tá sem esse feeling do tempo de bola. E sem confiança, Quer dar um passo. Ele pisou na bola, caiu de bunda no chão. Quer dar um É passo. sem confiança. Quer dar um passo pro lado e às vezes, tipo assim, conseguir chegar na bola e tal, mas infelizmente ele leva essa sina de goleiro que leva golaço. Quando ele tava com rodagem, que ele tava jogando na base, ele foi pra Copa do Mundo Sub-20, né? Foi campeão, foi o melhor goleiro, na época foi, tipo assim, extremamente falado. Ele foi isso. em todas as seleções, né? Não, ele foi titular das 17, 20, todas, né? Então ele não é um É goleiro. um bom goleiro, é um bom goleiro. Não é um goleiro que a gente pode pegar e falar assim, não, joga esse cara fora e já era. Não, mas é o que você falou. Dá uma rodagem pra ele, manda ele. Manda pro Mirassol, manda o Paulinho aqui, ó, tá perto, Isso. entendeu? O goleiro do Mirassol É o Horário, entendeu? Então, Olha o Kaique França, que a gente achava que era péssimo. O Kaique França tá aí na Ponte Preta, vai fazer acho que 5 anos já. Ele um goleiro que mais jogou na ponte aí, pô. o Corinthians Ele é teve ídolo lá. alguns goleiros aí, ó. Teve o Everton também, que era da Sim. base, ele ganhou rodagem aí, tá nos porcos aí, jogou bem no Atlético Paranaense também. Teve o que jogou no Inter. Ivan? Não, Danilo Fernandes também, que era da base que na época do Corinthians. Era pra ser no lugar do Cássio. Era pra ser no lugar do O Cássio. Tite que não O deixou. Tite colocou ele, puxou o terceiro goleiro, que era o Cássio, no lugar de segundo goleiro, mas também depois, tipo assim, virou um bom goleiro. Então, às vezes, o que falta é um pouco de rodagem Sim. pro Donelli. E o Hugo, bom, O melhor goleiro do Brasil, pra mim, hoje, é o melhor goleiro do mundo, velho. Vocês tiver opinião o aí? Hugo não tem muito o que falar. O Hugo é bom demais. Eu te amo pra caralho. Ele se identificou com o torcedor corintiano. Capitão, né, velho? O Corinthians precisava do Hugo e o Hugo precisava do Corinthians na carreira dele, porque o Hugo já tava E em. o Hugo é goleiro pra 10 anos, velho. O O Hugo Hugo vai bater todos os recordes do Cássio. Ó. Se ele quiser realmente ficar no Corinthians, ele bate todos os recordes do Cássio. O Hugo estava embaixo ali, que ele saiu do Flamengo criticado, foi jogar num time pequeno lá de Portugal, no Portimonense. E aí ele teve aquela partida que ele pegou 3 pênaltis, até pegou um deles foi do Di Maria, acho que 2 do Di Maria, não sei. Acho que foi 1 e 2 do Arthur Cabral. E assim, foi uma dupla ali. O Corinthians precisava do Hugo e o Hugo precisava do Corinthians. Então foi uma ligação perfeita ali. E o Hugo tem uma identificação pela torcida do Corinthians que o Cássio não teve em todos esses anos. Cara, a gente é muito fã do Cássio, não tem nem o que falar do Cássio. A gente até aparece, quando a gente fala um pouco dele, aparece um pouco de ingratidão. Mas é que o Cássio, infelizmente, ele é o cara do jeito que ele é. Ele não tinha essa identificação forte com a torcida. O Hugo não. O Hugo faz gol, vai comemorar com a torcida, puxa o Poropopó, vai pra lá, sempre fala. Foi na Gaviões, então é um cara que aí, se ele quiser, ele vai fazer a história no Corinthians. Tem tudo pra ser um dos maiores ídolos aí da história do Corinthians aí. A terceira notícia aí, que saiu essa semana, foi que o Corinthians perdeu o mando de campo devido à final do Campeonato Paulista ali. O Corinthians foi punido com 2 jogos dentro de casa, que vai jogar sem torcida, e uma multa de R$200 mil por causa dos fogos de artifícios.
e vai cumprir no Paulistão, né? Não vai cumprir agora. E pro Corinthians, 2 jogos sem torcida ali, se a gente contar ali na primeira seja na primeira e na segunda rodada, às vezes o Campeonato Paulista ali no começo é mais tranquilo a gente perder do que perder agora. Porque o fator mano de campo e o fator torcida do Corinthians é muito forte, é muito forte. Então, jogando lá para o Campeonato Paulista, tá até ok. Eu achei que foi uma punição eu achei que fosse ser uma punição mais severa, tirando que teve a punição das torcidas organizadas, que elas estão punidas por tempo indeterminado, a gente está sem bateria, sem bandeira, sem a torcida poder entrar com os uniformes, né? Isso que são todas as torcidas do Corinthians, que isso dá uma diferença muito grande, muito grande. Quem ali já foi na Neoquímica Arena, já foi na Arquibancada Norte, sabe que a bateria ali inflama a torcida, a bandeira é uma coisa super massa e ali, querendo ou não, as torcidas estão levando na palma da mão e no grito. Então, o Coringão aí, para quem não viu essa semana, foi punido nesses 2 jogos em 200 mil ou 210 mil reais em multa, que é um fator que aí também dinheiro para nós hoje em dia é complicado, né? E isso se nós pagar essa multa aí, tá? A Federação Paulista. Mas o que eu fico meio às vezes ressabiado é que só o Corinthians recebe essas punições, né, cara? Aquela punição por homofobia, aquele jogo contra o São Paulo, só o Corinthians recebeu. Cara, que negócio patético, entendeu? Não a causa em si, mas só o Corinthians recebeu a punição, sendo que em estádio de futebol, a maioria de todas as torcidas fazem cânticos homofóbicos, cara. É um negócio que tem que acabar, com certeza, mas todo mundo tem que ser punido. Na própria primeira jogo da final do Campeonato Paulista, na hora que o Romero foi substituído, Isso, é verdade. Teve homofobia, xenofobia ali com o Romero também. Verdade. E nada foi falado. O Corinthians gera muita mídia, muita mídia. Sim, então, o Corinthians foi punido lá no negócio da cabeça do porco, cara, o Palmeiras jogar com a cabeça de o galinha lá, ninguém Rizek falou faz nada, aquele né? espetáculo que ele faz nas redes sociais, tipo um videozinho curto, falando também dos assuntos da semana, do dia. Ele acabou com o Corinthians esse dia da homofobia. E tá certo, tem que acabar mesmo, mas e depois do caso do Romero também não fala nada, entendeu? Então assim, beleza, o Corinthians foi punido, foi uma festa super maravilhosa ali, tinha que ser punido, beleza. E eu acho que valeu a pena. Valeu, só que igual a gente fala, né? Esse ano o Corinthians conseguiu ser campeão por N motivos, e um dos motivos foi decidir os jogos em casa, né? Ter feito a melhor campanha. Então ano que vem, se a diretoria, a comissão já esteja ciente que vai estar sem a torcida nos 2 primeiros jogos ali, e já faz o planejamento e já anima os caras para ganhar esse jogo de casa. Paulistão é isso aí, você tem que ser a melhor campanha, bater a melhor campanha e decidir os jogos em casa. Decidir em casa, meu amigo, o Corinthians não perde. E é isso. Então, eu acho que a punição beleza, mas aí tem que ser visto para todos os lados também, não só para o Corinthians. Bom, o quarto tema agora abordado é o jogo do meio da semana, né? Ali contra o Racing do Uruguai. É um jogo que, cara, a gente estava naquela indecisão de treinador e tudo, né? Às vezes o jogo, por ser de Sul-Americana, meio sem tesão ali, às vezes o pessoal até esquecia que tinha jogo, ninguém ficou ansioso. Eu mesmo na hora do jogo nem sabia onde ia passar. Depois de 42 jogos também a gente teve um jogo com menos de 40 mil. Que foi por pouco, viu? Foi 39.100 torcedores, mais ou menos. Eu acho que foi mais por conta do horário, da chuva, choveu bastante, né? Um jogo que depois, eu pensando um pouco ali, essa escalação, você fica um pouco pensativo, eu falei, mano, hoje dá pra fazer um 5x0, né? Aí eu pensei, eu falei, velho, o Huracan fez 5x0. Eu falei, não é possível, coisa em casa, velho. O Memphis jogando, o Yuri jogando, os caras não. Hoje é 5x0, hoje é 5x0. Só que aí, né, velho, eu esqueço de um lado, né, tem o Félix Torres, né? Então, era um jogo. O Corinthians começou uma displicência absurda, mano. Eu tava com uma raiva gigantesca, toca de lado e vai, não sei o que, e toma um gol ali. Conseguiu tomar um gol daquele time, cara. Tudo bem, pegou na mão, mas, velho, não existe, cara. Não existe, cara. O Hugo tava puto, velho. Dava pra ver assim pela transmissão, ele tava puto, assim, transtornado, velho. Porque às vezes é natural, o jogador tira o pé, né, velho? Não é um jogo importante, é um time fraco. Desde sempre vamos ganhar no momento. Foi igual como foi a Libertadores no primeiro jogo lá do Universitário. Então, assim, de bom, os 3 pontos, né? Que é o mais os 3 pontos, com um a menos, o campo chuvoso. O Memphis, mais um jogo que eu acho que o Memphis jogou muito bem ali, participativo e bravo com às vezes a bola não chegar. E pra mim ali, 2 caras que eu vou falar pra você que
cada vez mais está crescendo no Corinthians e o potencial deles no Corinthians é muito grande, que é o Mateuzinho e o Ranieri, cara. Pra mim, assim, dois caras muito pica. O Mateuzinho parecia que era final, velho. Pra mim, o Mateuzinho, melhor jogador da E o partida. Bidon, na hora que ele caiu, ele empurrou uns 10 lá. E o Ranieri também, depois eu vi a entrevista, ele falou que ele que pediu pra ir pra zaga, né? Falou, não faz substituição não, deixa que eu vou pra zaga. É uma opção pro Dorival, se o Dorival quiser, o Ranieri no zagueiro, porque o Dorival assistiu os jogos do Corinthians, o Corinthians não tem zagueiro, entendeu? O zagueiro que é o titular, que é o mais bem pago ali, o André Ramalho, não consegue jogar. Não, fraco. Entendeu? Então o Félix Torres agora, eu espero que depois desse segundo ato dele aí de expulsão e que ele vá pro final da fila, entendeu? Que seja o Gustavo Henrique, Ramalho, Tchoca, Kaká e Félix, entendeu? E aí vai do Dorival, improvisar o Ranieri, puxar o Martins para primeiro, mas muito boa partida tanto do Memphis, do Mateuzinho e do Ranieri. Para mim, o melhor em campo foi o Mateuzinho. Mateuzinho melhor em campo. E o Hugo, né? Com certeza. O Hugo Souza, menção honrosa, que é uma máquina. É que o Hugo a gente já esperava que... O Hugo não precisa nem falar, né? Que a gente já esperava que ele ia fazer uma boa partida. O Hugo não precisa falar. Mas isso bate um pouco na tecla que eu venho falando da displicência do Corinthians. Aí, ó. O Corinthians vem jogando, tipo, não só a Sul-Americana, até os jogos do Campeonato Brasileiro. Cara, a melhor partida do Corinthians depois do Campeonato Paulista foi contra o Vasco. E porque era um time limitado. Era um time misto do Vasco e o Vasco já tem um elenco muito ruim. E tá nessa, eles têm que entender que a torcida não tá, a gente tá feliz com o Campeonato Paulista, mas cara, a gente quer mais. Sim, a gente quer mais. E a terceira folha do Brasil, né? Tem elenco para a gente tem um elenco, produzir. A gente tem um elenco muito bom, a gente espera que todo jogo do Corinthians é tipo, jogar bem, cara, jogar com vontade. Por mais que perder faz parte. Perder faz parte e tal, mas por mais que, sei lá, seja sul-americano, os caras estão desmotivados, mas pra nós, torcedor, o jogo mais importante do Corinthians sempre é o próximo. Sim. A gente, por mais que seja, sei lá, seja Corinthians e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, que quem pensa às vezes fala assim, é um jogo qualquer. Não, pra nós, a gente fica a semana inteira vendo a notícia, acompanhando o treino dos caras, e a gente tá ali para aquele jogo, a gente vai para assistir o jogo esperando ver uma boa partida do Corinthians. Os caras jogam com vontade, né? O mínimo, né? É o mínimo. São muito bem pagos. E que é que o Mateuzinho tá fazendo, que o Ranieri tá fazendo. O Ranieri é muito bom. O Mateuzinho tá jogando com... Pra mim, o Mateuzinho tô ficando... O Mateuzinho acho que o novo treinador da seleção, às vezes pode ser que dê oportunidade, né? A seleção não tem nada direito. Ele melhorou muito o sistema defensivo dele. Isso, melhorou muito, é isso aí. Que era, tipo, ele veio pro Corinthians, que não era o ponto forte dele, era mais o ataque ali. Ele melhorou muito a parte defensiva dele e é raçudo demais. Se identificou com a torcida do Corinthians ali também, que ele que falou que era corintiano, chegou e tal. Então, o ponto positivo aí da partida com certeza, é a volta do Hugo, é o Ranieri fazendo boas partidas e o Mateuzinho. O resto do elenco, cara, tá meio dormindo e... Bom, o Carrilho caiu de produção, né? Carrilho caiu de produção, como disse ele mesmo, ele tá com preguiça, né? Então, mais importante foi os 3 pontos. Mas eu acho que agora treinador novo chegando, ânimo novo pro time, às vezes quem não tá jogando vê uma oportunidade e tal, às vezes o Hugo mesmo lateral esquerdo tá lá, é a terceira opção, às vezes o treinador gosta e... enfim. Não, pelo amor de Deus, gostar do Hugo lateral esquerdo, ele tem que ser o Dorival é bom, eu tô confundindo. Então... é isso aí, jogo bom, e o que importa no final das contas é os 3 pontos, mas a gente precisa de um pouco mais de vontade do elenco do Corinthians. E a nossa quinta notícia aqui, né, já aproveitando que a gente falou um pouco do jogo, vamos falar do sistema defensivo do Corinthians, mais especificamente do Félix Torres. A gente limitou um pouco para falar do Félix Torres ali no que a gente estava falando do jogo contra o Racing, porque a gente tinha um toque só para você, senhor Félix Torres. Como diz o Carrilho, tava doido para fazer merda. Cara, o próprio Hugo mesmo, do dublador, viu lá? Como que esse cara gosta de se complicar, velho? Sozinho, como que ele gosta de se complicar, velho? Cara, ele já fez a cagada lá daquele carrinho louco, aquele pênalti contra o Palmeiras. Cara, foi um absurdo aquele carrinho lá. Ele é um zagueiro assim, que chegou, que na época veio com a expectativa, tipo, pô, a gente precisa de um zagueiro, vai vir um cara do Seleção do Equador, até teve, tipo assim, o time dele segurou ele uma época e tava aquela brincadeira de vamos resgatar o Félix, não sei o que lá. E aí ele veio, a torcida ficou feliz demais. E, cara, desde então, quando ele entrou em campo, ele nunca apresentou um futebol incrível.
sempre foi mediano para baixo. E ele, eu não sei, dá uns negócios na cabeça dele. Olha o carrinho que ele deu no jogador do Racing. Pra tocar. Ah, não. Cara, o Félix ali, até na época eu brincava, eu falava assim, velho, o Corinthians precisa de uns negão, velho, precisa de alguém que bate nos caras, velho. Eu falava, velho, o Corinthians é um time muito bonzinho e tal, e o Yuri caía, e o cara dava no meio dele, ele dava uma risadinha, dava uma mão pro cara, eu falava, não, meu amigo, é futebol, velho. É melhor a mãe do cara chorar do que a sua, entendeu? Então aí eu vi, eu falei, nossa, véio, esse cara, eu vi o Félix as fotos negão, bruto, equatoriano, eu falei, vixe, esse cara aí vai dando beijo todo mundo. O valor que ia ser pago também, eu falei, nossa, esse cara é pica. Achamos zagueiro, e vai, novela, e vai, não vem, vai, acertou, e o time não libera, e veio. Eu falei, pronto. Aí beleza, aí até na época era o Veríssimo que ia jogar, aí o Veríssimo foi embora na sexta, aí ele antecipou a estreia, ele jogou bem, eu falei, bom, jogou bem, contra o Guarani ali no passado, mas também não era o que eu imaginava. Mano, ele é péssimo, cara. É um dos piores zagueiros que eu já vi na história do Corinthians ali. E o pior de tudo, cara, o cara, quando ele é ruim, e ele sabe que ele é ruim, ele pode ser um ruim útil. E ele é ruim e ele acha que ele é bom, entendeu? Isso que é o pior dele, cara. Ele tenta aquele espaço entre linha ali, que é um negócio assustador, velho. Essa bola mesmo que ele tomou o cartão vermelho, o Carrilho vira pra ele, cara, ou ele domina a bola e para, ele dominou pra sair jogando, já achando que é o sei lá, o Carlos Alberto Torres na Copa de 70. Meu amigo, você é fraco, velho, domina a bola, ou se tá sem confiança a um gramado molhado, dá um chutão. Mas ele dominou e tentou o carrinho. E se ele errou o domínio, fica parado na frente do cara, velho. O cara vai bater no teu peito e o juiz vai dar cartão amarelo, beleza, porque é ataque promissor, mas, velho, ele quase quebrou a perna do cara, velho. Aí não, e na hora que aconteceu o lance, aí a câmera tava passando a Disney, né? Uhum. Aí meio que fixava um cara deitado e fixava na cara dele. Ele fazia assim, eu falei, aí eu até brinquei, eu falei, mano, foi pra expulsão. Porque ele já sabia que ia ser expulso. Ele já tava com a cara de que sabia que ia ser expulso. Então eu espero realmente, velho, que a diretoria ou tente a vender ele agora no meio do ano, já teve alguns comentários, né? Ou ele é muito caro, né, para ficar afastado, ele não tem zagueiro. Mas ele precisa ter um choque de realidade ali, cara. E espero que essa nova comissão técnica abra o jogo com ele e fale, Félix, o negócio é o seguinte, assim, assado, cara. Você quase entregou o título paulista pro rival, velho. Num carrinho, sendo que o outro zagueiro tava do lado. O Vitor Roque tava indo pra linha de fundo. Não existe um carrinho daquele. E esse aí foi pior ainda, entendeu? Com 15 minutos de jogo, cara, você tem um jogador a menos. Vamos supor que é uma final de Copa do Brasil, cara. Com 15 minutos de jogo, você mata o esquema. Entendeu? Então, pra mim, o Félix Torres é um dos piores que eu já vi na história do Corinthians ali. É muito caro. Eu espero que a diretoria tente vender ele agora, negociar ele no meio do ano, porque é um cara que ainda assim é de seleção, não tem idade avançada, e eu acredito que tem mercado, entendeu? Vende ele, pô. Vende ele, recupera o investimento, com certeza vai ter dívida com o time anterior, ou passa a dívida, entendeu? Não precisa ter lucro. E contrata um zagueiro, cara. A gente precisa de zagueiro no elenco. Urgente. A gente precisa de zagueiro no elenco. Aí a gente tem André Ramalho, que é horrível. A gente tem Félix Torres. O André Ramalho enganou eu, mano. Me enganou o André Ramalho. E foi o que a gente comentou alguns vídeos atrás, que o melhor zagueiro do Corinthians é o Gustavo Henrique, para você ver a fase que o Corinthians está do sistema. É o melhor zagueiro, o Gustavo Henrique, disparado. E aí a gente tem um ataque bom, a gente tem um meio de campo ali bom demais, e o sistema defensivo falha, cara, porque ali a gente tem o Hugo, que é um excelente goleiro, o ataque nem se fala. Os laterais agora também, o Matheusinho e o Fabrício estão bem, né? Só que ali os zagueiros a gente precisa demais, e o Félix Torres é sacanagem, faz muita cagada, faz muita merda e não tem como, não tem como mais. Por muito menos, o Choca fez o pênalti lá na Libertadores, foi escanteado por isso. Não joga desde aquele dia. Entendeu? Uhum. E o Félix Torres já é a segunda vez que faz a mesma merda. Eu quero ver se eles vão ter a mesma punição com ele que tiveram com o moleque. Sendo que o Choca tava jogando muito, né? Até o pênalti, né? Mas é isso, rapaziada. Então o Félix Torres já deu, que leve uma surra de banco e não pise mais aí durante um bom tempo no elenco titular do Corinthians. Papai! Tô vendo aqui pra você falar uma coisa pra galera. Aguinho! Como que o Memphis faz, Davi? Como que o Memphis faz? Cuidado só com o chão. Cadê? Ele tava com a faixa aqui por baixo. Como que o Memphis faz, Davi? Mostra lá. Eita.
Que é a Ele tá numa fase. Não. Ô filho, tem Fala, Luiz. chocolate, quer? Chocolate? Fala você. Aguenta. Você comeu o ovo que tu deu? Pra botar na bola, né? O sexto assunto do dia é Temos treinador. Massa Branca do Parque São Jorge aí. Temos treinador e, cara, já voltando um pouco no assunto que a gente falou do Tite, pra mim, o Dorival era o treinador que eu queria. Desde 2023, ali, quando mandou o Luxemburgo embora, o Corinthians não contratou ele, e ele foi para São Paulo e acabou sendo campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, eliminando o Corinthians na semifinal. Eu já achava que ali o Corinthians tinha que ter dado o corrida atrás do Dorival. Teve uma passagem para a seleção fraca, ele não tinha tem aquele vídeo horrível dele pedindo palavra ali, o elenco da seleção, acho que meio que tirou ele também. E a seleção acha demais. Né? tá cheio de jogador mala, mas eu acho que ele é um treinador bom aí. Cara, ele não é um treinador excelente, não é aquele cara que vai vir para trazer revolução no futebol do Corinthians, igual o Tite fez lá antigamente. O Tite criou uma identidade do Corinthians mesmo, que era um sistema defensivo muito forte, um ataque fatal. Mas eu acho que ele, com o elenco que a gente tem, eu fico muito feliz com esse treinador que a gente contratou. E para mim, Dorival é o nome ideal em termos de treinador. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians. Ah, cara, desde ali quando você comentou, né? O Lázaro naquela época saiu e tal, o Corinthians ficou penando ali, né? Era o Lázaro, filho do Luxemburgo, mas era o Lázaro. Aí o Corinthians, acho que o São Paulo contratou ele 2 dias antes, né? Acho que foi o Corinthians fez a proposta, aí o São Paulo contratou ele tipo 1 dia antes ou 2 dias antes, que ele queria treinar o Corinthians. Tanto que dessa vez aí, pelo que saiu de notícia, quem quis mesmo foi ele, entendeu? Assim, que ele não abriu conversa com o Santos, não abriu conversa com os outros times. Cara, o Dorival, os caras falam que ele faz o feijão com arroz, né? Mas é o feijão com arroz que ganhou um Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil aí nos últimos anos. E 2 Copas do Brasil seguidas, cara. Cara, São Paulo era na fila. aí ele ganhou com o Flamengo, ganhou do Flamengo na final do ano seguinte, entendeu? E ele é um cara que eu gosto do seguinte, eu penso o seguinte, se ele tem jogador bom, ele coloca todo mundo, os 11, ele pega os 11 políticos e põe os 11 no campo. O jeito que vai engrenar ali, ele vê na hora, entendeu? Mas é igual aquela época lá, o Flamengo vivia um dilema, vai jogar o Pedro ou vai jogar o Gabigol? Porque o Pedro estava em ascensão, tinha que ser titular, e o Gabigol era ídolo da torcida, não tinha como tirar. Ele falou, não, vou jogar os dois. Por que eu vou tirar um, sendo que eu posso jogar com os dois? E foi o único treinador do Flamengo que fez os dois jogar junto. E no Corinthians, nem Mano Menezes, nem ninguém consegue fazer o carro e coronar jogar junto. Ah, não pode. Quem sabe o Dorival não consegue? Os dois são muito bons jogadores, não são? O Corinthians não pode jogar com 3 atacantes, igual a gente vem jogando agora com o Romero, que está sendo, por conta que não tem o carro, não coronado. É dupla de ataque, então faz os dois bem jogar. O Dorival, eu acredito que o Dorival vai potencializar ali muitos jogadores, o Coronado pode ser um deles. Se o Coronado quiser também, né? Porque o Coronado às vezes ele não quer jogar bola. Então, eu acho que esse sistema de 3 volantes, igual estava jogando em Losango ali, Ranieri, Carrilho e Bidon, o Ranieri, Carrilho e Martins não vai jogar mais. Vai jogar 2 volantes e 2 meios, eu tenho certeza disso. E aí, o primeiro jogo dele é contra o Novo Horizontino. Não sei se ele já vai chegar com mudança ali, muitas mudanças, porque não tem um garro ainda. Mas, na minha opinião, cara, o Dorival é o treinador que tinha que ter sido ele desde o começo. Eu preferi ele antes do Tite. O cara que foi campeão aí de Copa do Brasil recentemente, campeão de Libertadores. O Corinthians é uma potência em Copa. O Luxemburgo já chegou na semifinal da Copa do Brasil por causa de um gol, quando levou a final. Em casa é fudido. O Dorival é copeiro. E o Corinthians é copeiro também. Jogando de casa é quase fatal. Então eu acredito que pode dar muito certo esse casamento aí. Tá? Na Sul-Americana, não sei como é que vai ser o desenrolar, mas na Copa do Brasil eu estou muito confiante. Eu espero que o time entenda rápido como que é a metodologia de trabalho dele, que ele encontre um time também, e que dê um ânimo para os outros jogadores também, que às vezes o Ramalho é titular do Corinthians, velho. Não vem jogando, mas ele é titular, tem que jogar. Um treinador novo, filosofia nova, Ramalho, meu amigo, você é titular, velho, você jogou 10 anos na Europa, você que estava Henrique, pronto.
Félix Torres, tchau. Entendeu? Já vê quem que é o esquema ali do meio campo. Coronado, vem cá. Você é meio campo, vamos jogar, cara. Vamos fazer o time jogar. Tem Memphis e Yuri. O Yuri, você toca a papel ali de fundo e começa a pegar. O Memphis é um dois, é muito inteligente. O Coronado, você é bom, cara. Faz o Coronado entender o jogo. O Dorival é bom disso, bom de elenco. Ele é um cara, não deu certo na seleção, mas também teve 2 derrotas em 11 jogos. Não deu certo porque perdeu para a Argentina ali. Mas para mim, é o treinador que eu queria. É o treinador que eu acredito que vai dar certo, né? E que os jogadores entendam a metodologia dele. E pelo que eu vi numa notícia, o Fabinho prometeu também alguns 2 ou 3 reforços no meio do ano e que vai vender um jogador. Então eu acho que vai sair o Bidon, deve chegar 1 ou 2 jogadores, né? E que ele já faça um time mais ou menos pensando na perda do Bidon, não faça um time independente dele. E que Deus abençoe que a gente consiga pelo menos ficar aí no G4 do brasileiro. Vamos ver como é que vai ser. Libertadores direto. Copa do Brasil, vamos na final, velho. Vamos bater final e vamos ser campeão. Na Sul-Americana, velho, deixa o reserva, deixa o moleque jogar, E Deus abençoe, Dorival. Tamo junto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixe sua opinião aí no comentário. O que você achou? Você esperava o Tite? Você esperava o Dorival? Carille? Carille? Não, pelo amor de Deus. Eu queria o Carille. Nossa, Carille é péssimo. Carille, Então, fala aí nos comentários aí o que você achou. O Dorival foi uma boa contratação ou não? Você acha que ele vai acertar o elenco do Corinthians? Ou vocês ainda preferiam o traidor Tite? Bom, rapaziada, agora o sétimo assunto nosso aqui é o novo uniforme, né, do Corinthians, em alusão ao primeiro campeão mundial do Brasil, né, o primeiro mundial, né, de 2000. Uma camisa, eu particularmente achei maravilhosa, né, eu fico muito triste pelo adeus da All Black, né, cara, eu achei essa camisa muito sensacional. Os jogadores, eu particularmente nunca vi os jogadores pedir para jogar com a camisa 2 em casa. Eu nunca vi isso no Corinthians. E a diretoria atender também. Era meio que um uniforme, como os caras falaram mesmo no podcast, era meio que um uniforme de guerra, né, cara? Mas se os caras, eles entravam, bicha, hoje vai ganhar. Mas voltando para a camisa ali, muito fera. Tem quem não gosta da Nike, mas o marketing da Nike fazendo aquela alusão ao fax, velho. Que vídeo maravilhoso, cara. Não, e os palmeirenses estão espumando, Cara, os caras estão espumando demais. Aquela época lá que eles fizeram aquela campanha lá, verde a cor da inveja, eles achando que o Corinthians ia achar Verdade. a gente cagou pra isso. Aí o Corinthians foi lá, lançou essa campanha, um videozinho aí, sei lá, de 8, 10 segundos, irmão, Eles estão acabou pros caras. Quem não tem Twitter, cara, eles estão, tipo, velho, e respondendo, e fizeram, não sei se você viu aquele, acho que é do sócio torcedor do Palmeiras. Eu vi o Avante. A Avante fez como se fosse ali o canela de impressora, imprimindo um convite pro Mundial de 2025 agora. Não, Cara, eles responderam a provocação do título com uma provocação de participação, velho. Exatamente. Oh. Em participação, eles são. Beleza, eles têm Eles participações. Não, igual esse assunto do acesso negado. Cara, como o Kaká Catalão já falou, o Corinthians é o único time que é zoado por um título que tem. Cara, se a gente for falar de acesso negado, é uma tipo de provocação que eu não ligo, eu acho até engraçado, mas que. Eu mesmo sou. Acesso negado mesmo é o Palmeiras na FIFA. O Corinthians já ganhou Libertadores. Mas os caras não ganharam, e nem eles vão falam, ganhar, nunca vão ganhar. E eles, tipo assim, eu tenho alguns amigos muito, né, palmeirenses, assim, aqui na nossa cidade, tal, eles estão até participam da organizada aqui, e eles falam assim, velho, pra mim mundial não tem problema, eu não ligo, você pode zoar o que você quiser, eles ligam muito, cara. É um assunto que eles ficam ressabiados, eles ligam, e do jeito que foi, cara, a participação deles, principalmente contra o Chelsea ali, velho, eles iam com os pênaltis e tal, e ali poderia tudo acontecer, né? Graças a Deus. Que aquele zagueiro deles deu a Gustavo Gomes, não, aquele outro, porque é o Luan. Enfim, então é um assunto que eles se mordem, cara. E o jeito que a Nike fez esse vídeo, assim, sem ninguém esperar, cara, só, cara, pegou, soltou, aí eu vendo, né, cara, um monte de gente compartilhando o vídeo da Nike. Aí eu falei, vou ver, né? Na hora que eu vi, mano, nossa, que sensacional, Nike. A camisa é muito bonita também. O número a gente acabou de ver aqui, né? A gente está gravando agora 10 e pouco, a camisa saiu agora há pouco, né?
igualzinho do que foi ali em 2000. Eu tinha falado aí no vídeo que eu fiz da camisa que o número ia ser em alusão ao placar do É. Mundial. Mas aí teve uma reviravolta e puxou o número Não, que era tava da feio, dobra. né? Tava Se feio. fosse igual ao placar, ia ficar estranho aí. Cara, e aquela época, quem não lembra, quem é mais novo, não tinha nome na camisa, né, velho? Então ali começou a ter 99, 98 ali, as competições da Conmebol pediram o nome depois de 98, se não me engano. E, cara, era aquele número que era gigantesco, velho, na camisa, tá ligado? Tipo, às vezes nem tinha patrocínio atrás. E eu acho que tinha que fazer valer mesmo assim, igual foi na época, um número grande, a fonte grande do nome dos jogadores. Agora, hoje em dia tem patrocínio, né, em cima, embaixo, né? Mas tinha que ser igual foi, cara, entendeu? E assim, e foi um time fantástico, né? Não sei se vai ter alguma coisa dos jogadores irem de 2000, irem para o primeiro jogo na arena ali e tal. Muito provavelmente deve A gente ter. tinha visto já que tinha vazado uma imagem do Edilson, né? Entendeu? Então, Na campanha de aí marketing. você olha os jogadores na época, né? O Marcelinho, a camisa vinha aqui, né, velho? Era tudo GG, o Edilson, a camisa vinha aqui. E é um time mágico, né, mano? Que encantou todo mundo. E uma camisa maravilhosa, por mais que não tenha listras ainda, né? Igual eu sou muito fã de listras da segunda camisa, mas é uma camisa que vale a pena, né? Não, cara? ficou Porque bonito, é ficou bonito. homenagem a 25 anos, é o primeiro campeão mundial, né, cara? Então é um título que muita gente se dói, muita gente fala, não sei o quê, igual agora, os palmeirenses estão revivendo o gol da semifinal lá do Corinthians para a final, que a bola não entrou no Fábio Luciano lá. Cara, entendeu? É um negócio que os caras revivem um negócio de 25 anos atrás. Uma camisa faz tudo isso, entendeu? Então eu acho super válido, mais um ano sem listra, é uma homenagem maravilhosa, é uma camisa tanto a primeira, que o Corinthians foi campeão, quanto a segunda que jogou contra o Real Madrid, então marcou muito, entendeu? Que, se não me falha a memória, na época, essa camisa foi feita só para o Mundial, né? Ainda teve algumas camisas que depois foi para Pepsi, ainda tem o símbolo no meio e Pepsi embaixo, assim, já vi com alguns colecionadores, mas foi usada só ali. Então, que essa camisa, a estreia dela amanhã contra o Flamengo, dê sorte, com os jogadores dentro com o espírito do time que foi campeão mundial. E é no estádio que a gente foi campeão mundial, cara. Então eu só espero que os jogadores eles tenham vontade e a camisa é linda, ainda com preço salgado. Vamos ver se essa camisa o pessoal vai conseguir comprar. Agora eu não consigo comprar a All Black, né? Muita gente tentou, não conseguiu, o jogador. Mas é isso aí, a Nike acertou em cheio e o vídeo foi maravilhoso. A Nike aí, ela vem acertando lá nas camisas. Eu sou muito fã da Nike, por mais que às vezes faz umas camisas aí. Nike boa, não. Mas o preço é muito salgado, foi o que eu tinha comentado no outro vídeo, o preço é praticamente impraticável, que aí leva algumas pessoas a comprar as camisas tailandesas. Só tailandesas. Mas isso é um pouco da culpa dos clubes e da Nike, porque assim, eu sou um torcedor que eu prefiro ter a camisa original porque eu sei que ajuda o clube, tá? Principalmente em parceria, mas infelizmente às vezes a gente leva por um lado aí que cara, não tem como comprar, ainda mais a torcida do Corinthians, que a grande parte é povão. Então vamos ajudar nos preços aí. E que fica a dica aí, agora a gente falou da camisa All Black, a Nike aí podia deixar a camisa All Black como terceiro uniforme. Eu também acho. Porque assim, você pega, por exemplo, deixa ela sempre fixa, pega o modelo da camisa, o modelo da camisa, por exemplo, ficou com o símbolo no meio, símbolo boa na ideia, só mantém a terceira símbolo camisa brilhante, imponente, toda preta, muito boa ideia. mantém o padrão ali e para de inventar, porque por mais que essas camisas laranja, camisa amarela, cara, eu particularmente, eu tenho, mas eu não gosto. Então, deixa essas camisas coloridas para os goleiros e mantém a terceira camisa, cara. Só faz a camisa do modelo, que é a atual, e mantém a camisa preta, irmão, para jogar final, para jogar jogo decisivo, para trazer aquele espírito dos jogadores, tipo assim, de pô, nós estamos de preto porque nós somos a morte, nós vamos matar esses caras aí e eles vão para cima. Não, e a camisa, você comentou a camisa dos goleiros, aí até o Marlitos, que é aquele rapaz do Twitter que tem de tudo de camisa, ele postou que o Hugo vai ter uma camisa preta também, mano. O Cássio, e quem não lembra, o Cássio de 2020 ali, teve aquela camisa preta que ele jogou alguns jogos, né? Lembra que ele jogou um jogo contra o Mirassol na arena. O Cássio gostava de jogar de amarelo, né? O Cássio era amarelo, né? O Hugo também, ele jogou muito de azul ano passado, esse ano, e depois ganhou amarelo.
Mas o Cássio, quem não lembra, naquela época da pandemia, com o estádio fechado, acho que foi contra o Mirassol, mano. Ele fez aquela puta defesa. Foi isso. Foi Mirassol, no estádio fechado, camisa preta, short preto, meião preto. O Hugo, ele vai ter essa camisa também. E se for igual o Marlins postou, uma camisa muito bonita também. É uma camisa tipo como se fosse preta com degradê branco assim no Isso, meio. muito bonita Eu também. vou colocar a imagem aí pra vocês. Mas é isso, rapaziada. A camisa é bonita, que dê sorte, que traga um título pra gente, igual a anterior nos trouxe, né? E que Deus abençoe aí. Bom, do oitavo assunto aí, vamos falar de contratação de base, que sempre foi um mistério ali no Corinthians. O Corinthians sempre teve a base ali inflada, teve aquele época do Sub-23 lá, que impulsava o Sub-23. Sub-23 que tinha jogador de 28 anos. Tinha, se eu não me engano, eu tinha filho de dirigente com 27 anos jogando. Chegamos desde 2024 a 80 atletas contratados. É um bagulho assustador. Isso é um número absurdo. Cara, eu já nem sei o que dizer. Eu acho que o Augusto veio para dar uma limpada dessa imagem da renovação da transparência. Ele vem fazendo um trabalho melhor, mas, cara, fica a crítica. Por que o Corinthians contrata tanto jogador de base? Tem certo tipo de coisa que acontece no Corinthians que ninguém consegue explicar. Igual o tal do Jassa lá. O Jassa, ele sempre estava em todas as competições de base do Corinthians, sempre palpitava na base, não sei o que lá, e nunca teve um cargo ali na base do Corinthians. E por que o Corinthians não movimenta tanto jogador da base? Alguém consegue explicar o porquê disso? Eu não consigo. Eu queria muito que o Corinthians um dia passasse por uma investigação minuciosa, de Polícia Federal, de Polícia Civil, sei lá. Porque, cara, não me desce de você contratar tanto jogador de base para um time que revela tão pouco igual o Corinthians. Velho, assim, esse assunto aí, a gente tem que até tomar um pouco de cuidado no que fala, né? Porque o outro vídeo nosso lá bateu quase 60 mil, né? Mais de 60 mil. Então, assim, é um assunto que é complicado você falar, a gente pode achar muita coisa, você pode... Mas fato é o que o William falou. Quantos jogadores você tem? 80 jogadores contratados. Quantos joga bola no campo? 11. O Danilo falava, enquanto estava empregado pelo Corinthians, falava assim, velho, eu não consigo dar treino. E o coletivo é com 22. Aí você precisa ter uns 5, 6 ali que bate bola esperando para entrar, porque às vezes machuca um ou outro, entendeu? O plantel de jogador é com 30, velho. É 30 jogadores. Você entendeu? Então, é um negócio assustador. Aí você vê, aí agora chegou o filho do CEO do Esporte da Sorte. O moleque pode ser bom de bola. Só que já tem esse rastro. Tem essa história de todos os times que o pai dele patrocinou, ele jogou na base. Então, tipo assim, o moleque vai carregar isso pro resto da vida. Por mais que ele Aí, seja aí- muito aí- bom, a gente deixando muito bem claro, a gente Não. nunca viu um vídeo desse moleque. Eu cara. não falo, não, ele não é pai de nada, eu só estou dando um exemplo. Aí você vê filho de conselheiro ali também. O Andrés falou, numa entrevista recente, que precisa colocar o fulano e tal lá no conselheiro, porque era meio que troca de favor. Você entendeu? Mas aí o moleque, ele vai lá, ele bate bola, igual, se eu pego meu filho que tem 8 anos, põe ele no futsal do Corinthians, ele vai lá jogar futsal e vai embora. Agora um moleque de 16 anos, ele ganha 10 conto, 20 conto. Ele assina um contrato de 3 anos. Entendeu? É contrato profissional, né? 20 vezes 12 é 240 pau. Então aí 3 anos é quase R$1 milhão, entendeu? Então é um negócio assim, que igual o William falou, tinha que ter uma investigação, alguma coisa. Surge na imprensa, muita gente fala, aí o assunto cai. Aí contrata mais um, registra no BID, aí o Fabiano ele posta, contratou mais um. Aí o assunto volta, aí cai. Mas, velho, imprensa, jornalistas, investiga, cara. Investiga, velho. Chega lá no... É o Claudinei, que é o chefe da base, que é o brasileiro do Augusto. Esse aqui joga do quê? Mas ele era goleiro e vai jogar na linha. Esse moleque que era goleiro e foi jogar na linha, se não fosse a imprensa soltar e fazer o barulho, ele tava no Corinthians, mano. O pai dele falou, não, ele é bom, ele joga em todas. Meu amigo, De goleiro para jogador de linha é o uma... cara de goleiro para jogador de linha com 6 anos é uma coisa, mas com 20, o cara descobriu que jogar na linha com 20 anos. Então,
é um negócio que não só no Corinthians é muito obscuro. Você entendeu? Contrato de base, jogador de base, 2, 3 anos, e hoje em dia todo mundo ganha 20, 30, 40 conto. Os caras falam da antiga. Só ganhei o primeiro salário com 18 anos e ganhava 30 conto com 18 anos, no profissional, já com os 10 jogos. Hoje em dia os moleques ganham tudo. Então é um negócio que é fácil, não tem investigação. 80 jogadores, você põe 80, ganhando 20 conto cada um. Não tem muita mídia, né? Você entendeu? Não tem mídia, mano. Não tem mídia. Então, requer uma investigação do jornalista. O Salazar mesmo, o Salazar não é o pica, o cara que investiga tudo? Então vai você, pô. Vai você, investiga lá a base, pô. Chega no Claudinei e fala, vamos marcar a reunião hoje. Tem 80 jogadores, não tem? Então me passa aqui, ó, relatório. Esse aqui jogou quantos jogos ano passado? Esse aqui jogou quantos jogos ano passado? O scout dele, assistência, gols. Passa isso. Que é fácil, entendeu? Então, ao meu ver, falta um pouco de investigação dos jornalistas em si, mas é um assunto obscuro demais, na minha opinião. E vai continuar sendo, né? E para vocês aí que nunca viram aí também, fica um adendo, pesquisem aí no YouTube. O Léo Príncipe, da base, falando um pouco sobre a contratação dele. Então, a gente não vai nem comentar nada, não vou colocar nada desse vídeo aqui, mas só pesquisa e vê Fala e tudo, tire as próprias conclusões, tá bom? Ele conta um pouco de como que ele foi contratado pelo Corinthians. Só fica aí a dica. Nono assunto, vamos falar um pouco da vaquinha aí do Corinthians. Bateu 40 milhões essa semana, que é um valor consideravelmente muito alto. É muito longe do que se espera, né, para essa vaquinha, que é um valor muito alto. Mas acho que nenhum clube fez uma arrecadação tão grande assim pela torcida. Então, é isso aí, um valor exorbitante, um valor muito bom. E já fica a dica aí, ó, quem puder. A última parcela pagou, né? A vaquinha pagou de novo, né? Pagou, já pagou mais, quitou mais uma parcela. Então, quem puder aí, doe, entra no site do Arena Corinthians. E agora está tendo uma movimentação muito bacana. Amanhã tem um jogo contra o Flamengo, o jogo é no Maracanã. O que eles estão fazendo? Eles estão vendendo ingresso virtual. Você compra, como você estivesse comprando um ingresso para estar lá e faz a invasão virtual. E, se eu não me engano, no último jogo contra o Palmeiras, vendeu acho que coisa de 8 mil ingressos. E aí você compra, o valor simbólico eu acho que é R$10. E esse valor vai totalmente para a gravação da arena e você recebe como se fosse ele seu ingresso para o jogo. Então é muito massa, você que ainda não tem sua doação, doe, faça parte da história e é isso, vai Corinthians. A gente precisa da união da torcida para a gente conseguir quitar a nossa casa. E com certeza, aí é uma das maiores dívidas do Corinthians, se a gente conseguir quitar a renda. Imagina, a gente tem 2, 3 milhões de renda todos os jogos. Se a gente conseguir quitar, essa renda vai ser toda nossa. Imagina o Corinthians com essa potência, pegando esse dinheiro para nós, cara, absurdo. Não, a vaquinha bater 40 milhões ali é fantástico, lógico, teve um boom no começo ali. Eu mesmo tentei doar no começo, nos primeiros dias, fiquei assustado, falei, cara, não consigo, não entrar no site, né? Eu faço eu fiz um compromisso mesmo ali, meu e dos meus 2 filhos, eu faço uma doação mensal ali, todo mês, um valorzinho ali que eu já tinha separado para eles, eu junto certificados ali, e tem vários certificados, cara, isso é bacana, eles fazem várias movimentações ali. Eu, particularmente, acho que falta um pouco mais do Corinthians ser incisivo na vaquinha. O Corinthians mesmo em si fala pouco, né? Não a torcida, tá? Não, o Corinthians divulga pouco. Divulga pouco. Eu acredito que o marketing pode trabalhar um pouco mais em função disso, ter mais ações no jogo, cara. O próprio jogo do Corinthians ali, entendeu? Faz, tipo, sei lá, um exemplo. O Corinthians hoje, a cada gol do Corinthians, você doa R$10 se você estiver no estádio. Você doou, você vai concorrer a pegar a camisa do Memphis depois do jogo ali, teu nome vai sair lá no telão. Todo mundo vai doar, pô. Aí pega um exemplo, mas nunca vou ganhar. Aí pega um cara no meio da arquibancada, entra no meio do campo, vai lá com o Memphis, tira uma foto com o Yuri. Entendeu? É ação, cara, não custa nada. Uma camiseta do cara, o cara tira a camisa dali pra ele, tudo suja. É uma ação, velho. Mas, cada gol, eu vou dar 20, eu vou dar 30. Vou dar 40, entendeu? É ação pro jogo, entendeu? O Talão que faz umas ações muito férias. O do Kaká, eu tô no grupo do Kaká,
Todo jogo a gente faz, a cada gol do Corinthians é vitória R$10, a cada gol é mais 10. Entendeu? Então, tipo assim, o Corinthians perdeu. Fez 2 gols? Não fez. Você doa quanto você quer. O Kaká já passou a faca roda, né? Acho que Eu acho que ele vai ser muito mais doador. Cara, não, e toda semana é Pix de 20 mil, não sei quanto, entendeu? Mas eu acho que falta um pouco do Corinthians ser um pouco mais incisivo ali, usar um pouco mais dos embaixadores mesmo. Pô. O Neto é embaixador da vaquinha, o Neto quase não fala, não fala, né? E tem um alcance gigantesco, entendeu? Então, é sensacional, 40 milhões, é muito bom, longe do que a gente quer, longe do que a gente esperava. Ia acabar agora em maio, né? Mas pelo jeito eles já estenderam. Cara, é o marketing trabalhar e estudar ações. Não tem o que fazer. Lógico que ia ter o boom e ia cair. Caiu, agora você tem que estudar marketing. Como eu falei, mano, no jogo lá, 50 mil pessoas, cada um na R$10, é 5 milhões. Entendeu? Então, é um negócio assim. Você estuda, faz um planejamento ali, joga uma ação, toma no telão, você vai passando, usa o Corinthians. E é isso. Mas parabéns a todos, eu dou todo mês. E se você não doou, faça a sua parte aí. E você vai estar na história do Corinthians, mano. Você vai estar na história do Corinthians. O 10º assunto, não menos importante, com certeza talvez seja o assunto mais importante da nossa atualização semanal, é sempre o Romero. Cara, por mais que tenha quem critique o Romero, essa semana a gente tem um grupo lá que chama Desabafa SCCP, que a gente está lá com os nossos amigos. E assim, o Romero divide muita opinião no grupo, a gente é os defensores deles. E, cara, eu defendo mais o Romero que meus filhos. E, cara, você vai falar o quê? O cara não pipoca, o cara não tem medo, o cara vai pra cima, ele dá a cara a tapa. Cara, é sempre o Romero. O Romero é um cara com uma identidade muito grande com o Corinthians. E, bom, eu não vou nem falar nada, vou deixar pro cara que tem uma tatuagem do Romero falar um pouco do Romero em si. Cara, o Romero pra mim, assim, é um cara que é muito pica. Eu tenho como ideia de jogador de ídolo, assim, mano, o cara que faz gol contra os 3 rivais. Pra mim isso aí é o essencial. O cara que fez gol contra os 3 rivais, pra mim é pica. Entendeu? O Romero marcou contra os 3 rivais. É bicampeão brasileiro. É tetracampeão paulista. É o jogador estrangeiro com mais jogos no Corinthians. É o jogador estrangeiro com mais gols no Corinthians. É o cara que é o maior artilheiro do século, o maior artilheiro da Arena Corinthians. O cara livrou nós do rebaixamento de 2023. Com uns gols ali que até hoje eu nem sei como que ele fez aquele gol contra o Grêmio. Ainda ganhou aquele jogo com a menos. Até hoje eu não entendo como ele ganhou, mas ele ganhou. Entendeu? O Romero, ele é um pica igual o Memphis? Não. Ele é um pica igual o Tevez, igual o Garra? Não. O Romero já jogou de lateral direito? Já. Já jogou de lateral esquerdo? Já. Jogou de ponta? Já. De centroavante? Já. O treinador pede para ele, ele faz. O Romero já deixou de ser convocado? Já. Naquele time 2023 do Luxemburgo, que ele estava com o reserva e depois levou os garotos para a Sul-Americana, que o Romero nem sendo convocado para esse time ele estava, mano. Ele não estava sendo convocado para o sub-reserva e o sub-20. Aí o Luxemburgo chamou ele, no jogo na arena, eu nunca esqueço, mano. Chamou ele, até que ele deu um chapéuzinho de letra assim. Aí, na entrevista depois do jogo, os caras perguntaram e tal. Aí, Romero, sei o quê. Aí ele, você sabe como eu sou, né? Eu nunca vou desistir. Mano, o Romero é isso aí, velho. O Romero é isso aqui, ó. O Romero é o Corinthians, mano. O Romero é nós, velho. Você entendeu? Então, você pode não achar ele um primor técnico, ele não é, às vezes, um jogador. Ele não é mais ponto, já falei isso várias vezes. Não é um ponta, hoje ele é um finalizador, mano. Ele não perde gol, você pode ver, ele não erra gol, mano. Ele é pica. Só que eu acho que o mínimo, mano, igual a gente falou do Donelli, falta um pouco mais de tato com ele, assim, principalmente nas redes sociais, mano. No campo, a gente vai, nos jogos a gente vê, ele é aplaudido pra caralho, a torcida grita o nome dele.
mas falta um pouco mais de tato mesmo, porque ele é um jogador que sempre quando precisou ele estava ali, já fez tudo isso que eu falei. Eu não sei se ele vai renovar esse ano, se for o último ano dele. Vem fazendo seus gols, vem ajudando tudo. No primeiro jogo da final do Paulista, não tinha o Garro. Quem que foi lá? Foi o Thales Magno? Foi o Coronado, que vocês gostam tanto do Coronado? Não foi, mano. Foi o Romero. Romero, você vai marcar o Piquerez. Beleza. Não, você não vai dar uma assistência, não vai fazer o gol. Beleza. O Piquerez não jogou. Ele deitou, foi o primeiro jogo, ele matou a pau. E é isso. Romero, amanhã, contra o Flamengo, você vai marcar o Gerson. Beleza, ele vai falar. Ele é o Corinthians, mano. Ele não é individualista. Você fala isso, Yuri, hoje você não vai jogar. Você vai marcar como é que chama lá o zagueiro bonitinho lá do Militão? Você vai marcar ele. O Yuri às vezes vai, mano, mas e aí? Se não fizer o gol? Memphis, hoje você não vai jogar, você vai marcar o Gerson. Às vezes pode ser que não, mas e o Romero não. Ele faz tudo isso. Para mim, é gigantesco o Corinthians ali. Hoje as pessoas não têm muita ideia do tamanho dele. Mas eu acho que o dia que ele parar ali, velho, ele vai ser lembrado por muitos ali. O dia. Às vezes ele vai vir, depois de parar, vai vir aqui ver um jogo na arena, mano. Eu acho que ele vai ver o tanto que ele é amado. Tá ligado? E o tanto que ele tem que ser respeitado. Ele é gigantesco na história do Corinthians. Ele é gigantesco, mano. Foi o que você falou, ele é um atleta que por muitas vezes foi menosprezado. Muitas vezes. Muitas vezes. Aquela vez do domingo lá lembra do Felipe Andreoli. Os caras mataram ele, mano. Muitas vezes, tipo assim, o cara comeu o banco, mas nunca foi de reclamar, cara. Nunca foi Isso, sempre exatamente. trabalhou muito na humildade dele. É um cara que nunca trouxe problema pro Corinthians. Nunca foi um cara que, sei lá, era aquele jogador que Mas rachava. você lembra? O Roger Guedes quando jogava, falava do Vitor Pereira direitinho. Não, ele Entendeu? jogava, ele falava que ia trabalhar, que corria atrás. E, cara, e nos momentos ali que a gente precisava, o cara não pipocava. Ele não pipoca, meu amigo. Ele não pipoca. Então, Ele não pipoca. E ele entra aí quando. Pô, amanhã ele vai jogar, ele não pipoca, velho. Ele não pipoca. Quarta-feira, 1 a menos, chuva. Eu falei cedo no grupo nosso, falei, hoje tem gol às 3 do Romero, mano. Não adianta, velho. E tem quem critica ele, velho. Quem critica, fala assim, não tem mais que jogar, não sei o que lá. Cara, você tá ganhando um jogo de 1 a 0, seja Sul-Americana, seja um clássico, seja qualquer coisa. E você tem um Romero no banco, você quer segurar o jogo, você quer provocar os caras, você quer, tipo, inflamar o jogo. Você põe o Romero, velho. Você põe o Romero. Não adianta. Você põe ali ele. E ele sempre acha um gol ali, no jogo de quarta-feira, ele quase meteu um gol de voleio ali também. Deu um voleio assim. E tipo assim, igual eu falei, vocês podem criticar o atleta, né? Pô, eu não gosto do Romero, ele é ruim. Beleza. Mas respeita, mano. Pô, eu prefiro o Thales Magno. Beleza, mano. Beleza, mas é falta de respeito, tá ligado? Tem uns caras que, tipo assim, vê a escalação, Romero titular. Não vou nem assistir essa bosta. Romero, mano. Meu amigo, aqui pra você, ó, com todo respeito. Cara, Catalão, respeita o Romero. Respeita, mano. É o mínimo. Tá ligado, O velho? mínimo que você tem que fazer é respeitar o Romero. Aí, tipo assim, aí igual no grupo nosso lá, eu falei, velho, vocês deu daquele vôlei, né? Quase bicicleta lá no intervalo, quase no intervalo. Eu falei, mano, vocês estão torcendo pro Romero não fazer gol, parece. Parece, né? Pra tipo assim, eu tenho razão. Meu amigo, para, velho. A gente, como torcedor, tem opinião. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu não gosto do Hugo, eu não gosto do Martínez. A gente tá todo mundo em prol do Corinthians. O Romero é um jogador do Corinthians. O Romero não vai dar uma pedalada, às vezes, assim, ele dá umas canetas de vez em quando, dá até chapéu, dominou a bola de cabeça, do peito lá. Eu só espero, velho, que a torcida, mas a torcida em si, a maioria respeita e gosta do cara, velho. Mas, Romero, assim, eu queria muito conhecer você, cara, eu queria dar um abraço a você, eu gosto de você, eu te amo, e que você saiba que dentro do Corinthians, velho, você é gigante, mano. Você é gigante, você é o maior estrangeiro da história do Corinthians, e isso ninguém tira de você. Não mesmo. Isso ninguém tira de você. E a história feita, ninguém apaga. Cara, ninguém apaga, velho. Ninguém apaga. Tá ligado? É balãozinho com os porcos, é selfie com os porcos, tá ligado? Meteu o gol naquele 3x2 lá que o Meteu o Corinthians gol. estava
quase Tá perdendo o ligado? brasileiro. Aquele jogo do primeiro turno, deu assistência pro Arana, deu assistência pro pênalti. Romero, você é pica, velho. Você não precisa provar nada pra ninguém, meu amigo. Você é pica. Eu te amo, a torcida corintiana em si, a maioria te ama. E você é o maior estrangeiro da história do Corinthians. Marque Pérez, marque Rincon, marque Garro, marque todos. Não, nem compara. Se os caras quiserem, eles vão ter que correr atrás. E que Deus abençoe que eles consigam, o Garro consiga passar teus números aí. Que ele ganhe 3 brasileiros. É difícil. O que eu acho difícil, porque o Garra também vai chegar uma hora que ele vai querer sair. É difícil. E o Romero. Tá ligado? O Romero em 2015 fez o primeiro gol daquele título de 2015 maravilhoso. Foi o Romero. Você entendeu? 2017 importantíssimo. 2018 bateu o pênalti na casa dos caras. O que mais vocês querem que ele faz? 2025, 6 anos depois, 7 anos depois, Ele tava lá. joga o primeiro jogo com excelência, com sabedoria, com cabeça. Marco Piquerez, que é um puto de um jogador, é um lateral esquerdo que é quase um ponta. Então, é um cara que ele sabe o que é o Corinthians. Você pode ver nos vídeos pré-jogo que os caras cortam um pouco, ele sabe o que é o Corinthians. E ele fala, mano, dentro de casa é nós. E ele fala, dentro de casa é nós. E o Romero é alguém do Carena ali, não tem como. Não tem como, mano. É lógico, o Júlio vai passar ele no bolso ali. Mas eu queria que não passasse. Pra falar a verdade. Mas é isso, ela alguém um pouco, mano. Mas, Romero, eu te amo, cara. A torcida corintiana te ama. Espero que você, se for passar esse ano, se for para ficar o ano que vem, que você seja muito feliz aqui no Corinthians. Você é o maior estrangeiro da história do Corinthians. É isso, o Romero é pica. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o primeiro quadro que a gente está fazendo aqui, dos destaques da notícia, que é as 10 principais notícias do Corinthians na semana. Vamos estar trazendo aí para vocês todo sábado ou domingo, depende de como foram as notícias do Corinthians. Isso foi muito importante, às vezes até no meio da semana. Até no meio da O Corinthians semana, é aquele turbilhão, né? Isso, até no meio da semana a gente traz um apontamento importante aí. E siga o resenha em todas as redes sociais aí, que a gente vem trazendo as notícias para vocês durante a semana. E é isso, é nóis, vai Corinthians e vamos para cima do Flamengo amanhã, hein? Corinthians!